Se você quiser acompanhar o seu celular, para esse motivo pode, não é? E também peço que a partir de agora, todos nós reverentemente ouçamos a palavra do Senhor. Mateus 24, 23 a 35. Semana passada, nós começamos a estudar os 4 primeiros ais de Jesus, porque Jesus, no primeiro momento, ele fala para a multidão, mostrando toda a religiosidade falsa e aparente dos fariseus, não é? E agora, a partir do versículo 13, ele vai falar para os fariseus de forma direta e pontual. E essa maneira de Jesus falar para os fariseus será incisiva, dura, não é? E bem corretiva, porque as palavras de Jesus, elas devem nos levar à reflexão para que haja correções em nós. Então, ele vai falar de maneira muito direta que os fariseus se opunham ao progresso do evangelho no versículo 13. Ele vai falar que os escribas e fariseus se aproveitavam da vulnerabilidade das viúvas no versículo 14. Ele vai acusar os escribas e fariseus de serem proselitistas e pregarem para si mesmos no versículo 15. E ele vai mostrar que os escribas e fariseus estavam conduzindo as pessoas ao erro dos versículos 16 a 22. Agora, até o versículo 35, nós vamos ver mais 4 ais de Jesus. 4 acusações contra esses homens que ostentavam, que respiravam santidade, mas que na verdade eram falsos, mentirosos, hipócritas e estavam matando o povo judeu com a sua religiosidade totalmente recheada de acréscimos e invenções que eles mesmos produziam. Então eu quero convidar vocês para que a partir de agora nós verdadeiramente adentremos o texto bíblico e entendamos 4 acusações de Jesus aqui, a partir do versículo 23. Ele vai acusar os escribas e fariseus de inverterem os valores, versículos 23 e 24. Ele vai acusar os escribas e fariseus, mostrando que eles se preocupavam com o exterior em detrimento do interior, versículos 25 a 28. E ele vai acusar os escribas e fariseus de ostentarem uma falsa piedade, versículos 29 a 35. Então vamos passear pelo texto agora e vamos entender algumas coisas que Jesus disse aqui e que servem de alerta para nós também. Em primeiro lugar, os escribas e fariseus invertiam os valores das coisas. Veja o que Jesus vai dizer, versículos 23 e 24. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Agora preste atenção no que Jesus vai dizer. Deveis, porém, fazer essas coisas, ou seja, vocês devem dizimar, vocês devem devolver o dízimo ao Senhor e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. É muito importante que nós entendamos que Jesus, em momento nenhum, ele vai reprovar o dízimo. O dízimo é um valor igualitário que Deus usa para o sustento de sua obra. Nós já trabalhamos isso com os irmãos
quando nós pregamos 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9. Os irmãos viram isso de forma pontual. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa da fidelidade dos seus membros para que ela possa cumprir com os seus compromissos. Alguns que retêm isso, que fecham o coração, que verdadeiramente não querem contribuir com a igreja, utilizam-se do argumento de que o dízimo era do Antigo Testamento, de que o dízimo era da lei de Moisés, e como a lei de Moisés foi abolida, o dízimo também foi. Mas observe aqui em Mateus, capítulo 23, versículo 23, que Jesus não está reprovando o ato de dizimar. E quando falamos de dízimo, nós estamos falando de dois grupos que eram extremamente fiéis a Deus nesse quesito. Os escribas e fariseus eram extremamente fiéis a Deus no tocante aos dízimos. Eles eram tão fiéis, irmãos, que eles retiravam a 10ª, inclusive de suas plantações, porque naqueles tempos não era apenas uma questão financeira que envolvia o dízimo, havia a coleta financeira, mas também o povo judeu levava para o templo, para o sustento dos sacerdotes e dos levitas, animais, vegetais, cereais, tudo isso era recebido como dízimo por parte da religião, por parte daqueles que ministravam a religião para Israel. Então, no tocante ao dízimo, um fariseu era exemplar. Ele pegava uma plantação de endro, de cominho, de hortelã, e ele calculava a 10ª daquela plantação, e quando ela produzia, ele era um estrito judeu nesse ponto, retirava a 10ª de sua plantação e levava para o templo. Nesse quesito, eles não são reprovados por Jesus. O dízimo é uma necessidade da igreja, mas o que é que os escribas e fariseus faziam? Eles eram extremamente zelosos na questão do dízimo, mas eram pessoas que fechavam o coração para as outras questões que envolviam a religião. E Jesus vai deixar isso muito claro. Olha só, as coisas mais importantes da religião, o juízo, a misericórdia e a fé, não eram tratadas por eles com o mesmo zelo que eles aplicavam no tocante aos dízimos. E isso serve de alerta para nós, irmãos, porque nós estamos no século 21, nós somos crentes em Jesus, nós somos filhos de Deus e nós temos a obrigação da parte de Deus de sustentar a obra de Deus. A igreja tem compromissos a serem saudados. Nós precisamos saudar os nossos compromissos. E nós contamos com a fidelidade dos irmãos. Mas isso não significa que a religião, que a fidelidade a Deus, que o relacionamento com Deus se pauta apenas por essa questão. Existem questões extremamente importantes que devem ser vivenciadas por nós no nosso dia a dia. Veja só o que Miqueias capítulo 6, versículo 8 vai nos dizer. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Miqueias 6:8. Existem pessoas que verdadeiramente, para um desencargo de consciência, ou para dizerem que estão cumprindo com o seu papel, são apenas isso, entregadores de dízimo na igreja. Existem pessoas que pautam sua vida com Deus apenas em entregar ofertas na igreja. Ok, a igreja precisa, mas se você não está disposto a ter uma vida com Deus, a ser misericordioso, a abrir o coração para as pessoas, a ser verdadeiramente alguém que aprende todos os dias da palavra de Deus, irmão, eu vou dizer algo para você aqui. Deus não está aceitando a sua oferta,
Porque relacionamento com Deus não é só dinheiro. É isso que Jesus quer ensinar. Relacionamento com Deus é muito mais do que dinheiro. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não se vende. Deus não pode ser comprado. É por isso que na igreja não tem essa questão. O membro mais rico da igreja, aquele que contribui com a maior quantia na igreja e aquele que contribui com a menor quantia, são tratados da mesma maneira. Não pode haver preferencialismo na igreja por conta disso. Porque o dinheiro não pode ser a parte mais importante do nosso relacionamento com Deus. Embora ele seja necessário, não pode ser a parte mais importante. Então, eu quero que vocês entendam que aquilo que Jesus Cristo disse para os escribas e fariseus, ele está dizendo para nós. Os escribas e fariseus, eles eram interessantes. O mosquito, quando ele caía num determinado refratário, o fariseu, ele tinha um cuidado de, antes que aquele mosquito, que aquele inseto morresse, coá-lo, ou seja, retirá-lo de uma determinada bebida, para que aquele mosquito não contaminasse a bebida e eles pudessem bebê-la. Se ele caísse num vinho, por exemplo, enquanto ele estava vivo, o fariseu jogava aquele vinho num pedaço de pano, numa toalha, para que o mosquito pudesse ser extraído e o vinho pudesse ser bebido. Mas Jesus vai usar aqui uma figura interessante. O camelo, que era o maior animal da Palestina, não é? Jesus vai dizer o seguinte: vocês coam um mosquito. Vocês são meticulosos para não se contaminarem e coam um mosquito. Mas no dia a dia de vocês, vocês engolem um camelo. Ou seja, vocês são criteriosos demais naquilo que é secundário e deixam de ser criteriosos naquilo que é primário. É uma comparação que Jesus faz. Vocês estão vivendo uma vida tão diferente daquela que vocês precisariam viver, que aquilo que é secundário, vocês se aplicam, vocês se dedicam, vocês são zelosos. Mas as coisas mais importantes da lei, vocês simplesmente menosprezam. Irmãos, eu quero que nós respondamos mesmo. Quando nós contribuímos na igreja, quando você contribui na igreja, e eu não sei quem contribui e quem não contribui, eu me reservo o direito de não saber. Mas você que contribui na igreja, que ajuda a igreja, ok, louvado seja Deus por sua vida. Mas como é o seu dia a dia com Deus? Como é a sua vida com Deus? Como é lá no seu dia a dia, em tudo aquilo que está relacionado com a sua vida? Você tem realmente aplicado o mesmo critério? Ou você é daquele que acha que trazer o imposto do templo é suficiente para que você e Deus estejam bem? Eu me lembro de uma pessoa que fazia isso. Uma pessoa que era extremamente fiel nos dízimos e nas ofertas. E ela mandava, essa pessoa, né, esse homem, mandava sua esposa levar o dízimo dele na igreja. E a esposa levava o dízimo dele na igreja. Ele era mais fiel nos dízimos e ofertas, não sendo da igreja, do que muitos que eram da igreja. Mas ele não queria saber de compromisso com Deus, não queria saber de compromisso com a igreja. Era a única coisa que ele fazia. Uma vez eu me lembro que eu estava no meu trabalho, no meu antigo trabalho, lá na década, no início dos anos 2000, eu estava lá, na primeira década dos anos 2000, estava trabalhando ainda na minha antiga empresa, antes de ir para o seminário e iniciar a minha vida no ministério. E eu estava conversando com um amigo meu, e o amigo meu, nas conversas, ele disse assim: rapaz, eu estou precisando... Olha só, irmãos, que coisa que a gente escuta, né? Ele disse assim: rapaz, eu estou precisando... Eu tenho... Ele falou desse jeito, ele falou assim: eu estou andando numa pitimba, e eu estou precisando ir lá na sua igreja e entregar uma oferta, entregar um dízimo lá, para ver se as coisas melhoram para mim. Essa é a concepção dele, né? Ali, na minha frente. Aí eu falei para ele assim, eu enchi o pulmão e falei para ele assim: rapaz, se você não entregar o seu coração para Jesus, se você não estabelecer um compromisso com Deus,
você não reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e se entregar para Ele, guarde seu dinheiro. Porque era só isso para ele. E não pode ser. Eu repito, ofertas são importantes, dízimos são importantes, a igreja se sustenta com isso. Você tem visto aí as melhorias que temos implementado na igreja, restaurando o piso da igreja. Essa semana os pintores vieram aqui, deram uma melhorada no meu gabinete, deram uma melhorada na secretaria, pintaram a igreja. Lá atrás não tem mais aquele problema de sujeira que vocês viam constantemente. Estamos melhorando. Essa semana vamos começar a pintar o ministério infantil da igreja. Estamos melhorando aos poucos, estamos investindo na melhoria das nossas dependências aqui do templo. Estamos fazendo isso com o quê? Com o dinheiro que é entregue pelos irmãos, com a fidelidade dos irmãos. Essa igreja não pede dinheiro para governo, não pede dinheiro para a prefeitura, não pega empréstimo. Nós contamos com a fidelidade da igreja. Mas, irmão, o meu coração, a minha vida, o meu amor a Deus precisa acompanhar a minha oferta. Se não tem havido amor, gratidão, se não tem havido vida com Deus, se eu não estou vivendo com o Senhor, com zelo no meu dia a dia, Deus não se vende. Deus não pode ser comprado. Parece que eu estou jogando contra o patrimônio aqui, mas eu não estou nem um pouco preocupado com o que você vai pensar. Eu quero apenas que você entenda que para ser fiel a Deus, nos dízimos e nas ofertas, você precisa ser fiel a Deus numa série de outras coisas. Porque senão, é só isso que a sua vida vai se resumir. Dinheiro, dinheiro. Parece que nós estamos querendo, de alguma forma, convencer o Senhor de que nós somos os melhores filhos que Ele tem na terra, porque nós sempre estamos ali contribuindo financeiramente. O Senhor quer muito mais do que a sua oferta. Ele quer muito mais do que o seu dinheiro. Ele quer você. É isso que Jesus está dizendo aqui. Os fariseus eram extremamente zelosos nos dízimos e ofertas, mas no dia a dia eram gananciosos, soberbos, prepotentes, hipócritas, fingidos, menosprezavam as pessoas, tratavam as pessoas com desprezo, eram pessoas difíceis de se lidar, gostavam de debater, gostavam de se impor, gostavam de receber aplausos, elogios. Então Jesus está dizendo, vocês deviam fazer essas coisas, mas não omitir aquelas. Como é que nós temos sido diante de Deus? Será que nós estamos sendo zelosos para com o Senhor em todas as áreas da nossa vida? Em segundo lugar, os escribas e fariseus preocupavam-se com o exterior em detrimento do interior. Versículos 25 a 28, a palavra de Deus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, porque por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O que era um sepulcro caiado? Eram ossuários feitos de calcário que eram colocados em determinadas regiões. E nada contaminava mais um judeu do que um morto, do que uma pessoa morta. Então, o que é que toda primavera os judeus faziam? Eles pintavam aqueles sepulcros, aqueles ossuários, com cal, com uma tinta, ornamentavam, para que quando alguém estivesse caminhando, pudesse visualizar aquele sepulcro caiado e pudesse se desviar
para não correr o risco de tropeçar em algum deles ou cair de tal maneira que tivesse contato com aqueles ossos, com aqueles corpos, todos eles já apodrecidos dentro daqueles sepulcros. Os judeus eram tão criteriosos que eles pegavam um copo, e aqui é uma coisa interessante, porque nós temos um costume de lavar o copo por dentro e por fora, não é? Mas os judeus, eles tinham duas linhas de pensamento. Havia a escola de Hillel e a escola de Shammai. A escola de Shammai dizia que você tinha que lavar o copo só por fora. Mas a escola de Hillel não, disse não, por fora não é importante, por dentro importante é por dentro. Tem que lavar por dentro, por fora não é importante. Olha que coisa, gente. Nós estamos falando de uma cultura diferente da nossa. Quando eu recebo visitas lá em casa e me pedem água, irmãos, eu vou lá e pego o copo que já está limpo, mas eu pego aquele copo e eu lavo, e eu esfrego por fora, eu esfrego por dentro e jogo água, e olho na luz para ver se está limpinho. Porque não há nada pior do que você entregar um copo de água para alguém e o copo está sujo. Jesus está dizendo que os escribas e fariseus eram assim. Eles se preocupavam demais com o exterior, com aquilo que eles mostravam, com os seus paramentos, com as suas roupas, com a maneira como eles andavam. Eles eram extremamente preocupados com o exterior, mas totalmente negligentes com o interior. Eles não estavam nem um pouco preocupados com aquilo que eles eram de fato por dentro. E é esse o grande ponto que nós temos que entender. O que nós somos, somos de fato dentro de nós. É o nosso interior que nos denuncia, não necessariamente o exterior. Às vezes eu posso estar mostrando ser uma coisa, mas Deus que conhece os corações sabe que eu não sou aquilo que eu estou mostrando ser. Era assim que os escribas e fariseus viviam. Eles mostravam ter toda uma aparência de religiosidade. Eles gostavam de se mostrar os mais santos do mundo. Mas Jesus está dizendo, vocês são sepulcros caiados, porque dentro de vocês está tudo podre. É aquele velho ditado, né? Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Entende? E aí eu fiquei pensando, irmãos, nessa questão, quem somos nós? O que nós mostramos por fora ou o que nós mostramos por dentro? Quem é você? Você é isso mesmo que você mostra? Essa pessoa sorridente, essa pessoa alegre, essa pessoa que está sempre... Você é isso mesmo. Eu sou isso mesmo. Nós temos que ter cuidado com uma coisa muito, muito importante. Religião ornamental. Nós precisamos nos preocupar com isso. Será que eu tenho sido apenas ornamental? Vocês já viram aquelas... Existem umas plantas que nós compramos... Existem plantas que, sinceramente, eu já cheguei perto dela, eu tive que passar a mão e perguntar, isso aqui é real? Isso aqui? O que é isso aqui? Não, isso aí é artificial. Que perfeição! Que coisa extraordinária aquela planta. Ela parece ser uma planta de verdade, ela tem todo um formato de uma planta de verdade, ela tem uma textura de uma planta de verdade, mas houve situações nessas lojas ornamentais que eu já tive que perguntar para algumas pessoas, essa planta aqui é de verdade? Não, senhor, essa planta aí, ela é ornamental. Porque parecia muito ser uma planta de verdade, mas não era. Era uma planta de plástico, feita de forma artificial. Queridos irmãos, está aí uma coisa que nós sempre precisamos analisar. Eu tenho sido, de fato, aquilo que eu mostro ser, ou eu tenho sido apenas ornamental? Quem eu sou? Irmãos, conta-se uma história. Conta-se uma história de um irmão numa igreja que procurou um outro irmão que trabalhava com construção, com obra, né? E ele então chegou perto desse irmão, era um irmão muito rico, muito próspero, e ele procurou um irmãozinho mais pobre na igreja, que era pedreiro, que era um construtor, e chamou aquele irmãozinho mais pobre e disse assim, rapaz, eu estou querendo construir uma casa, mas eu não quero poupar despesas. Eu quero construir essa casa
com o que há de melhor. Será que você poderia pegar essa obra para mim? E aquele irmão disse assim, claro, eu construo a casa para você. Aí você vai me dando o relatório e eu vou pagando. Você vai me dando as contas e eu vou pagando. Eu quero que você assuma tudo para mim. Ok. Aquele irmãozinho pobre da igreja, pensou o seguinte, sabe de uma coisa? Eu vou tirar vantagem nisso aqui. Aquele irmão é rico, não vai fazer falta para ele. Vou me aproveitar da situação. Aí, quando ele ia comprar algum tipo de material, o material era mais barato, ele começou a comprar tudo mais barato e apresentava como se fosse mais caro. Então, algo que era R$5, ele passava o relatório que tinha gastado 10. Ia comprar algum fio, R$5 o metro de fio, ele colocava como R$10 o metro do fio. Ele foi fazendo assim a construção da casa inteira. Ele comprava um material mais barato, um material inferior, um material de qualidade duvidosa, e depois, de alguma forma, ele convencia aquele irmão mais rico, que confiava plenamente nele, de que aquilo custava X, o irmão ia passando dinheiro para ele, e ele ia embolsando a diferença. Quando ele terminou a casa, pintou, a casa aparentemente era belíssima, maravilhosa. Só que ela havia sido feita com material inferior, com material de qualidade duvidosa, entende? Mas aparentemente era uma casa belíssima. Ele então avisou para aquele irmão mais rico que havia terminado a construção. O irmão mais rico foi lá para vistoriar a obra, viu a casa, olhou a casa toda bem construída, na visão dele, pegou as chaves e disse assim, meu irmão, que alegria, eu sempre quis abençoar a sua vida. Por isso eu quero te dizer, está aqui a chave, a casa é sua. Sempre quis te abençoar. Está aqui as chaves, a casa é do irmão. É só prejuízo quando nós queremos mostrar ser uma coisa que nós não somos. Aquele irmãozinho desonesto mostrou ser alguém de confiança, enquanto não era. E ficou no prejuízo. É muito importante que nós entendamos, irmãos, que nós realmente entendamos uma coisa que o Senhor vai dizer lá em Lucas capítulo 12, 1-3. Ele diz assim, e ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Quem é você? Quem sou eu? Pergunta que não quer calar. O Google pode mostrar o seu histórico de pesquisa? É claro que isso não vai acontecer. Mas e se o Google mostrar o nosso histórico de pesquisa? O que é que nós vamos ver ali? O que é que nós temos realmente sido no nosso dia a dia? Os fariseus mostravam ser uma coisa e eram outra completamente diferente. Viviam uma religiosidade ornamental. Mas em terceiro e último lugar, caminhando para o final, os escribas e fariseus ostentavam também uma falsa piedade. Versículos 29-35, a palavra de Deus diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles.
para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Muitos profetas foram maltratados, perseguidos e mortos pelo povo de Israel no Antigo Testamento. Podemos citar Micaías, Jeremias, Isaías, Zacarias, não é citado aqui, mas aquela geração achava que deveria honrar esses mártires. Como? Construindo monumentos a eles. O problema é que eles mesmos reconheciam que seus pais haviam agido dessa maneira. O que Jesus quer dizer aqui é o seguinte: tal pai, tal filho. Os discípulos de Jesus seriam tratados da mesma maneira. Jesus está dizendo o seguinte: a mesma coisa que vocês fizeram com os profetas no Antigo Testamento, vocês vão fazer com os meus servos. E eles dizendo: não, de maneira nenhuma, se nós estivéssemos lá, nós não teríamos agido como os nossos pais agiram. Nós teríamos agido de maneira diferente. Jesus está dizendo: conversa fiada. Vocês teriam feito a mesma coisa e vocês vão fazer com os servos que eu vou enviar para vocês. E vocês sabem verdadeiramente que isso aconteceu. Os apóstolos foram martirizados, foram presos, foram degolados, foram crucificados, foram mortos das piores maneiras possíveis por esses que diziam que não iam fazer a mesma coisa. Isso mostra, irmãos, não é? Que ninguém é melhor do que ninguém. Eu sempre digo isso. O que nos diferencia é a graça de Deus que está sobre nós. Se não fosse a graça de Deus sobre nós, nós agora talvez nem estaríamos aqui. Eu fico às vezes me fazendo essa pergunta. Às vezes eu estou lá em casa sozinho e eu começo a analisar a minha vida e eu sempre termino com louvor a Deus. Eu sempre termino com gratidão a Deus. Porque eu começo a pensar na minha vida sem Jesus. Eu começo a pensar se eu seria a mesma coisa que eu sou sem Jesus. E aí eu fico olhando para minha esposa, eu fico olhando para as minhas filhas, eu olho para a casa que eu tenho, eu olho para a minha posição de pastor nessa igreja que eu tanto amo, eu olho para a minha condição espiritual hoje, eu olho para a forma como eu tenho vivido e eu chego à seguinte conclusão sempre: o diferencial de tudo na minha vida é Jesus Cristo. Se não fosse por Jesus, talvez agora eu estaria preso, talvez agora eu estaria embrenhado nas drogas. Meus amados irmãos, eu caminhei por caminhos tortuosos antes de conhecer a verdade. Eu andava seguindo cabeça de amigo, fazendo coisa que não prestava. Quem me garante que isso não teria um final trágico? Quem me garante que eu não daria prosseguimento nisso? Eu me embrenhei por caminhos tortuosos, irmãos, eu fiz coisas muito erradas antes de conhecer a Jesus e antes de ser encontrado por Ele. E eu fico pensando como seria a minha vida se naquela quarta-feira gelada do ano de 1988, abril de 1988, eu não tivesse ouvido o convite do meu amigo que me levou para a igreja, e se eu tivesse dito não para ele, e se eu tivesse continuado a viver da maneira como eu estava vivendo, onde é que eu estaria hoje? Eu tenho certeza absoluta de algumas coisas. Eu não teria a esposa que eu tenho, eu não teria as filhas que eu tenho, eu não teria a família que eu tenho, eu não estaria aqui, eu não seria quem eu sou, e só Deus sabe onde eu estaria. Sabe por quê? Porque o diferencial da minha vida é a graça de Deus. É a graça. De vez em quando nós temos que ter esse encontro,
arrazoar conosco e com nós mesmos e fazer uma análise e perceber, sem Jesus não tem como. Não tem como, eu seria pior do que eu posso imaginar. Então aqueles homens, ao invés de reconhecerem a miséria deles, ao invés de reconhecerem os erros dos pais e olharem para aquele que estava vivo diante deles, porque eles estavam olhando para os mortos, estavam olhando para o passado, estavam olhando para aqueles que haviam morrido. Se nós estivéssemos lá no tempo dos nossos pais, nós não teríamos feito o que os nossos pais fizeram. Jesus está dizendo, sim, e vocês vão fazer de novo. Vocês vão fazer de novo, raça de víboras, hipócritas. Então eu aprendo isso, sabe, irmãos? Nós precisamos olhar para nós mesmos e perceber onde estaríamos ou quem seríamos sem Jesus. E nós vamos ter uma resposta que vai nos levar a ajoelhar e agradecer a Deus. Todas as vezes que eu faço isso, eu agradeço a Deus. Eu falo, Senhor, obrigado pela sua misericórdia. Porque, irmãos, eu não sou rico. Eu não sou rico. Não tenho, eu não sou rico. Passo meus apertos, nós temos que equilibrar aqui, equilibrar ali. De vez em quando a gente extrapola um pouquinho, minha esposa puxa a orelha, fala, olha, esse mês a gente abriu um pouco as pernas aí, a gente deu um passo maior do que a perna, a gente exagerou um pouquinho, a gente vai ter que segurar, então a gente vive assim, a gente vive segurando, cortando alguns custos, para a gente poder conseguir administrar aquilo que a gente ganha, para poder até mesmo dar testemunho, para não ser problema para a igreja, para não ter dificuldade. Eu não sou rico nesse quesito. Graças a Deus, Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos abençoado. Mas eu sou rico em outras coisas. Eu sou rico naquilo que o Senhor tem feito em mim. Eu sou rico naquilo que Ele me deu. Eu tenho uma família saudável, equilibrada. Eu tenho a capacidade, a condição de andar de cabeça erguida. Isso é riqueza. Eu tenho a condição de entrar e sair onde eu quero, sem dever nada para ninguém. Isso é riqueza. Mas isso não seria possível sem Jesus. É por isso que eu tenho que louvar e eu tenho que adorar. Então eu não gosto de ficar olhando para os outros, eu olho para mim. Eu falo, olha, sem Cristo, esse camarada aqui estaria totalmente dominado pelo pecado. Eu estaria mesmo. Ou eu estaria dentro de um quarto, trancafiado dentro de um quarto, dominado pela tristeza, consumido pela depressão, ou eu estaria agora nas manchetes dos jornais como um delinquente, ou eu seria uma pessoa perdida na vida, mas ser o que eu sou e ter o que eu tenho certeza que não. Então, o que Jesus queria? Que eles parassem de olhar para o passado, olhassem para eles mesmos e reconhecessem, somos tão perversos como os nossos pais, e reconhecessem a Jesus como Salvador. É isso que nós temos que fazer. E outra coisa que Jesus diz aqui é do juízo que viria. Ele vai dizer, o juízo virá. Vocês vão se acertar com Deus. O sangue desses mártires será cobrado de vocês. Quando você olha para o mundo hoje, você acha o mundo extremamente injusto. Quando você olha para o mundo hoje, você vê um mundo caótico, onde parece que a injustiça não tem punição. Aguarde, o juízo de Deus virá. Eu quero aprender aqui com vocês algumas aplicações para a nossa vida, algumas coisas, e caminho para o final mesmo, de fato. Pelo menos duas coisas que eu aprendi aqui que eu quero compartilhar com vocês. Duas coisas, nesses 8 ais de Jesus, que começou lá no versículo 13, até o versículo 35, estudamos em 2 momentos. 8 ais de Jesus. O que isso me ensina? Duas coisas. Em primeiro lugar, cuide de sua vida com Deus. Não permita que Satanás a transforme num amontoado de práticas vazias e num deserto seco, como foi o caso dos escribas e fariseus.
Não há nada nessa vida mais importante e não deve haver nada mais importante do que o nosso relacionamento com Deus. Nada se compara a isso. Nada. Nós trabalhamos, nós compramos, nós vendemos, nós viajamos, nós conquistamos, nós sonhamos, nós realizamos os nossos sonhos. Amém, glória a Deus por isso. Somos seres humanos inseridos dentro de um sistema e temos que caminhar dentro desse sistema. Mas nada daquilo que eu tenho, que eu possuo, que eu conquisto, pode ser mais importante do que o meu relacionamento com Deus. Não deixe o diabo transformar a sua vida cristã numa água sem sabor, numa água rala, numa religião insípida. Porque é isso que ele quer fazer. A única coisa, eu vou dizer algo para você. O que Satanás mais quer é que você seja um morto-vivo. Você acha que Satanás está preocupado em tirar você da igreja? Se você sair da igreja, ok. Mas tem gente que pensa que o diabo quer nos tirar da igreja. Não, o diabo quer tirar você da presença de Deus. E não necessariamente da igreja. Você pode ser um membro da igreja há muitos anos e estar longe de Cristo. E é isso que o diabo quer fazer. Ele quer transformar você num morto-vivo. Ele quer transformar a sua religião numa coisa morta, sem vida. Irmãos, vamos viver. Vamos alimentar o nosso relacionamento com Deus. Vamos pedir a Deus que nos dê vida, que nos dê sentimento, que nos dê alegria, que nos dê prazer, que nos dê vontade de servi-lo. Vamos pedir ao Senhor nas nossas orações que nos ajude a valorizar cada momento que nós temos com Ele. Vamos investir no nosso relacionamento com Deus, vamos buscá-lo. Vamos pedir a Ele que nos faça amá-lo mesmo, mais do que todas as coisas. Vamos amar esse Deus, vamos nos entregar a Ele. Vamos pedir a Deus nas nossas orações: Senhor, me dê fome, me dê sede de Ti. Coloca amor no meu coração. Eu quero ter um amor verdadeiro por Ti. Eu quero sentir necessidade de Te buscar. Eu quero ter vontade de Te buscar. Eu quero ter vontade de Te conhecer. Alimente para que a sua religião não se torne uma religião igual à religião dos escribas e fariseus, porque isso é possível. Tem muita gente que está apenas existindo na fé, mas não está vivendo a fé. Tem muita gente que só existe. Tem muita gente cujo nome está no hall de membros da igreja. Aparece na igreja de vez em quando, vai lá, entrega uma ofertazinha. Mas no dia a dia está morto. Não tem vida de oração, não busca a face do Senhor, não caminha com Deus, não lê a Bíblia, não investe no seu relacionamento com Deus. Isso é uma coisa que tem que acontecer todos os dias. E nós precisamos estar diante do Senhor todos os dias, porque Satanás não dorme. Ele não tosqueneja, ele não finge que é o diabo, ele é o diabo. E ele quer transformar a sua religião numa religião igual à religião dos escribas e fariseus, só por fora, sem vida, sem âmago, sem sentido. Não deixe isso acontecer. E a outra coisa que eu aprendo aqui: lutemos contra toda a hipocrisia que ronda nossas vidas. Sejamos sinceros e verdadeiros. Deixemos e lutemos contra a hipocrisia, porque onde nós vamos, a possibilidade de sermos hipócritas vai junto conosco. Eu já falei para vocês que o termo hipócrita vem do grego hipócrita. É transliterado, hipócrita, que significa ator. Aquele que representa. Vamos lutar contra isso. Eu falei aqui para vocês, e vários irmãos já falaram isso. Sejamos sinceros, verdadeiros, abertos, transparentes, com Deus principalmente. Mas não permitamos que a hipocrisia tome conta dos nossos corações. Você já ouviu aquela expressão, santo do pau oco? Sabe de onde veio isso? Santo do pau oco. O que é o santo do pau oco?
Na época do Brasil colônia, o irmão Lucas vai saber disso melhor do que eu. Na época do Brasil colônia, os padres, os sacerdotes católicos, eles pegavam imagens e tornavam aquelas imagens ocas por dentro e colocavam ali ouro, pedras preciosas dentro das imagens, fechavam e mandavam aquelas imagens para Portugal. Eles tiravam os tesouros do Brasil e colocavam dentro dessas imagens e mandavam essas imagens para fora do Brasil. Aí alguém descobriu que aquelas imagens eram ocas por dentro. E quando abriram, ali estavam ouro, pedras preciosas, extraídas do território brasileiro. E aí cunhou-se esse termo. É isso mesmo, Lucas? Santo do pau oco. Parece, mas não é. Mostra ser uma coisa, mas não é. É isso que nós temos que entender. Sabe, irmãos? Que nós sejamos cheios de verdade, de sinceridade, e que aquilo que nós formos por fora, também sejamos por dentro. E aquilo que nós somos por dentro, mostremos por fora. Que sejamos íntegros, totais, completos. Tem uma frase, uma frasezinha bem recheada de verdade, de sinceridade, que diz assim: se for para falar mal de mim, me chame, sei coisas terríveis a meu respeito. Ou seja, se é para falar mal de mim, então deixa eu te mostrar quem eu sou, eu vou ser bem sincero, bem verdadeiro com você, não é? Eu vou te ajudar nesse processo aí. Mas o que eu queria deixar com vocês aqui é esse termo, é esse aprendizado com esses 8 A's de Jesus. Cuide de sua vida espiritual, cuide de sua vida com Deus. Não se torne oco, não se torne um hipócrita, não se torne uma pessoa fingida, não deixe o diabo tirar o sabor da sua religião, tirar o gosto, tirar a alegria da sua religião. Sejamos verdadeiros. Se você buscar isso, o Senhor vai lhe dar. Oh Deus, eu não tenho sentido, vontade de ler a sua palavra, mas eu quero sentir, coloca isso em mim. Seja sincero. Senhor, eu tenho tido dificuldade de... Permita-me, irmãos, tem uma situação que nós vivenciamos aqui na igreja que eu não paro de pensar nela. Eu não vou falar o nome da pessoa, eu não vou expor a pessoa, mas eu fiquei pensando, gente, realmente, nesse quesito aí a gente não pode falar nada, né? Há uma pessoa da igreja que não voltou para a igreja depois da pandemia, não voltou. Ela não quis voltar para a igreja. E aí eu pedi alguns diáconos para visitarem essa pessoa. E um diácono foi visitar essa pessoa. E eu fiquei perplexo de ver a sinceridade dessa pessoa. E aí o diácono foi conversar com ela. Irmão, estamos sentindo sua falta na igreja. Vamos voltar para a igreja. A igreja está te esperando. Ele foi simplesmente categórico. Não vou voltar. Mas por quê, irmão? Porque eu não quero. Não sinto vontade de voltar. Estou desanimado. E não estou sentindo vontade de voltar, não. Ok, vamos orar por esse irmão. Mas que sinceridade, né? Porque tantos ficam inventando desculpas. Mas ele não. Ele foi verdadeiro, taxativo, sincero. Não vou voltar, não. Estou desanimado, não quero voltar. Sabe, irmãos, eu oro a Deus para que ele volte. Oro a Deus para que ele volte, ore a Deus para que fale ao coração dele. Me ajude em oração para que o Senhor mude o coração dele. Mas que sinceridade. Que pessoa verdadeira. Vocês concordam comigo? Não inventou desculpa, não, sabe como que é? Está difícil, estou numa correria, né? Está complicado. Não, qualquer hora eu apareço lá, qualquer hora é hora nenhuma, né? Não, qualquer hora eu vou lá. Não, pode ter certeza. Não, de maneira nenhuma. Ele foi categórico. Não vou voltar. Estou desanimado, não quero voltar. Sabe, irmãos, eu prefiro lidar com pessoas assim. E é assim que nós temos que ser com Deus. Senhor, olha, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Estou desanimadaço de orar. Mas eu sei que eu preciso orar. Ô Senhor, coloca essa vontade no meu coração de novo. Senhor, há um tempão que eu não leio tua palavra. Preciso voltar a ter uma frequência de leitura da Bíblia. Ô Deus, me ajude. Vou fazer minha parte, mas me ajude.
Senhor, eu estou andando tão desanimado da igreja, desanimado de tudo. Oh Deus Todo-Poderoso, o Senhor que muda corações, o Senhor que enche nosso coração de novo. Oh Deus, fala ao meu coração, eu estou precisando do renovo do Senhor. É assim que nós vamos caminhando com o Senhor, irmão. Sabe? Porque Satanás, repito, não está preocupado em tirar você da igreja. Satanás quer tirar você da presença de Deus, mesmo que você fique na igreja. E que ele não consiga isso. Vamos orar? Deus amado, nós agradecemos ao Senhor por tudo que aprendemos aqui nessa noite. O Senhor seja glorificado, engrandecido, exaltado, porque o Senhor nos ensinou muitas coisas. Agradeço por todos que aqui vieram, todos que sentiram o desejo de estarem aqui, e peço ao Senhor humildemente por aqueles que não puderam estar e apresentaram as suas razões, mas também peço por aqueles que poderiam ter estado aqui conosco e não vieram por motivos que só o Senhor sabe. Que o Senhor tenha misericórdia de todos e que seja uma noite abençoada para todos nós. Nesse momento, eu clamo mais uma vez pelo presidente do Brasil eleito. Que o Senhor tenha misericórdia dele, dando a ele, ó Deus, o entendimento de que governar uma nação não é algo que se faz para si, que ele possa ter o privilégio, o maior privilégio que um ser humano pode ter, que é conhecer ao Senhor. Nós clamamos pela salvação do presidente do Brasil. Pedimos por toda a equipe econômica, por todos aqueles que estarão trabalhando nesses próximos 4 anos. Que o teu povo nesse país possa olhar para a tua palavra, ó Deus, e possa cumprir e colocar em prática aquilo que ela nos ordena fazer. E a tua palavra diz que toda alma deve ser sujeita às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de ti. Por isso, Pai, nós queremos nesse momento, como povo do Senhor, glorificar o teu nome, primeiro, pela democracia no nosso país. Segundo, pela liberdade que temos de poder votar e escolher os nossos governantes. E terceiro, Senhor, por sabermos que, aparentemente, tudo ocorreu na mais absoluta normalidade. Mas nós também temos ciência, ó Deus, de que acima de todos os governos humanos está o Senhor. E nós somos cidadãos dos céus, que estão inseridos nesse mundo caído. Por isso, que nós possamos ser bênção, que nós possamos ser resposta de Deus, que nós possamos ser pessoas que contribuirão para um país melhor, e não pessoas que vão se opor, se rebelar, porque não aceitam o resultado das eleições. Ó Deus, que seja assim com todo o povo do Senhor espalhado por esse imenso Brasil. Que a bênção do Senhor esteja sobre os nossos governantes nesses próximos 4 anos. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus seja sobre todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Amém.